vai trazer a mensagem hoje. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. É mais uma vez a graça do Senhor estarmos aqui nesta manhã para engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero convidar também os irmãos para abrir comigo no livro de Isaías 48, 16 a 19. Diz assim as Escrituras: aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como o grão de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Amém? Assim oremos e vamos dando continuidade na presença do Senhor. Amém? Senhor, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Pai, neste momento queremos convidar o teu Espírito Santo possa vir encher-nos, Senhor, em nossos corações, em nossa mente, para nos trazer a compreensão da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, como vocês podem ver, o tema de hoje fala da trajetória do Filho do Homem. Nós sabemos que na semana passada comemoramos o Natal, celebramos Jesus. E hoje o tema central aqui, como sempre, vai ser Jesus Cristo. Jesus, sendo o Filho do Homem, nós muitas das vezes lendo nas Escrituras, lendo na palavra, conseguimos ver que Jesus é identificado como sendo Filho do Homem, para mostrar a sua humanidade. E essa expressão Filho do Homem é hebraico e quer dizer Ben Adão. Ben significa filho e Adão, que significa homem. E isto significa ser humano ou homem. É uma expressão que indica isto. E também pode ser usado para qualquer um. Qualquer um. É um título da humanidade. Mas quando nós vamos falar em título de Jesus como sendo Filho do Homem, como sendo um título especial e único, nós encontramos unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo, como sendo o Messias, o único. E se vier outro, é falso. Assim como a Bíblia nos ensina que virá um falso Messias. E ele é o anticristo, aquele que virá a fingir ser o nosso Salvador. Mas nós sabemos quem é o nosso Salvador. E esse termo, a expressão Filho do Homem, foi indicado nas Escrituras 82 vezes, referindo a Jesus. É verdade que outras pessoas na Palavra de Deus foram identificadas como sendo Filho do Homem. Mas quando nós vamos para Jesus Cristo como sendo o Messias, no Novo Testamento ele foi indicado 82 vezes, sendo referido assim como sendo Filho do Homem. E as Escrituras vão nos dizer que, começando a descrever a trajetória do Filho do Homem, a Escritura vai nos dizer que este Filho do Homem, veio do céu. No batismo de Jesus, Deus dá testemunho de quem é Jesus. Lá em Mateus 3,17, Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouçam. Então, dando a indicação de que ele veio do céu. Ele não é deste mundo. Ele foi enviado pelo Pai, assim como nos diz João 3,17. E sendo Deus, ele é também Filho de Deus. O termo Filho de Deus é para mostrar a divindade de Jesus. Em contraste, nós podemos olhar o Filho do Homem, que é para mostrar a humanidade de Jesus. E nós passamos, e eu quero pedir aos irmãos que possam abrir em João 18:37. Jesus, perante o Pilato, dando o testemunho de que ele não é deste mundo. João 18:37. Diz assim as Escrituras. Pilatos respondeu: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De facto, por esta razão eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E foi o versículo que eu deixei logo na tela projetado, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Unicamente quem trouxe essa verdade para nós sermos libertos foi Jesus. E ele é esta verdade que veio ao mundo se manifestar.
para nós, para que nós o possamos conhecer. E Jesus fala também no templo, ao lado do lugar onde é colocado as ofertas, falando quem ele era. Quero também pedir os irmãos para abrirem João 8, 23. Diz assim: mas ele continuou falando aos fariseus. Diz assim: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Claramente Jesus estava aqui a mostrar de que ele não é deste mundo. Por isso ele veio através de uma virgem, que nós conhecemos, Maria. E o Espírito do Senhor o concebeu no ventre da Maria. E claramente também nós podemos perceber de que ele já era Deus. E o próprio Deus, dando testemunho de que Jesus é filho, é o seu filho, quer dizer que Jesus é o próprio Deus. Filho de urso é urso. Filho de uma vaca é vaca. E filho de Deus é Deus. E assim nos diz Salmos 45, 6, 7. Diz assim, nas palavras do nosso Deus, o Pai fala sobre o Filho. Diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça e cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, nada mais sobra de dúvidas de quem é este Filho do Homem, onde ele pertence, de onde ele veio. E Deus dando testemunho disso através de Davi. O Espírito de Deus falando através de Davi sobre o Filho do Homem, sobre Jesus, o Messias, que nós conhecemos. Os judeus aguardavam tanto essa promessa do Messias. E assim passamos para o nosso próximo ponto, que nos descreve a trajetória do Filho do Homem, falando que este Filho do Homem veio em uma missão especial. Este Filho do Homem não veio passear aqui na Terra, não. Não veio só conhecer as pessoas, dizer olá e voltou de novo. Não. Este Filho do Homem, a Bíblia vai nos dizer lá em Lucas 19, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Este Filho do Homem veio com uma missão específica para cumprir e determinado pelo Pai. Então ele veio cumprir essa missão. Qual era essa missão? Buscar os perdidos. Morrer pelos perdidos, que somos nós. E salvar os perdidos. Convido também os irmãos a abrirem Lucas 4, 18 a 19. Lucas 4, 18 a 19. Jesus lendo uma passagem, e esta passagem ele leu lá em Nazaré, a sua cidade, onde ele cresceu. E quando ele leu essa passagem, os chefes da lei, os fariseus, estavam tão nervosos, queriam matar Jesus. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Cantamos uma música aqui, um louvor, entoamos todos juntos, graça. Jesus veio anunciar o ano da graça do Senhor. E ele anunciou isso perfeitamente, dando a sua vida, resgatando nós que estávamos perdidos, nós que nos encontrávamos na escuridão. Ele veio nos libertar, dando essa maravilhosa graça que nós temos e podemos entoar louvores todos os dias nas nossas vidas. E continuando a trajetória do Filho do Homem, nós também podemos ver que este Filho do Homem veio servir. Ele veio cumprir uma missão específica, mas também veio a serviço dessa missão. Cumprir um serviço sacrificial, um serviço redentivo e um serviço reconciliador. Ele veio nos reconciliar com o Pai. Ninguém mais podia fazer isso, só Jesus. Só Deus pode fazer isso. E lá em Marcos 10, 45 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Por que Jesus disse isso? Ele sabia quem ele era. Ele era o rei que podia ser servido. Mas ele disse aos discípulos: eu não vim para ser servido, não agora. Eu vim para servir, neste momento eu vim para servir. Mas chegará um dia em que ele virá e todos nós vamos servir a ele. Amém. Juntamente na sua glória. Glória a Deus. E assim, ele explicando sobre quem ele era. E antes de se entregar como sacrifício, ele faz uma oração.
E todos nós sabemos que no momento de desânimo, momentos escuros da nossa vida, nós buscamos o refúgio do Senhor. E Jesus, tornando-se homem, ele sentiu essa angústia, sentindo o peso do mundo. E ele orou ao Pai, dizendo assim, mas ele não desistiu. Muitas das vezes nós acabamos por desistir de certas situações, mas ele não desistiu. Na sua oração, em João 17, 1-5, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse termo, antes que o mundo existisse, refere ao universo. Em termo grego, quando nós vamos pesquisar ali e ver as palavras, refere num contexto universal, não só a Terra. É antes mesmo dos anjos, antes mesmo de tudo. Antes de tudo. E a verdade é que João 1:1 vai nos dizer que ele é a palavra que estava com Deus e era Deus. E agora, vamos poder ver que Jesus também faz uma afirmação dizendo que ninguém pode tirar a sua vida. Ele mesmo dá. E ele também toma de volta. Como é que nós vamos entender isso? Quando nós vamos João 10, 17-18. Diz assim: por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e tomar. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Nós lemos um versículo aqui que diz que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a humanidade. E ele declarando aqui que ele tem autoridade para isso. Dar e tomar. E na verdade, quando nós vamos ver Jesus na cruz, vendo tudo estava preparado para cumprir as profecias sobre o Messias, o que ele fez? Nós podemos encontrar isso em João 19, 28-30. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre e embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-o num caniço de isopo, aproximaram-se a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Agora nós podemos parar todos e dizer assim: Jesus, entregando o seu espírito, ele não é Deus, mas quem ele entregou o espírito? Nós vamos ver que ele entregou o seu espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não entregou a ninguém. Ele entregou para depois tomar de volta. Porque a ressurreição é um ato único, onde um Deus triuno agiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou. E o Pai também o ressuscitou. Assim como Jesus, ele disse: derrubar este templo em 3 dias, eu o ressuscitarei. Ele estava a referir à carne, que eles estavam a planear matar, pensando que iam acabar com Jesus, mas não sabendo que Jesus mesmo entregou-se para cumprir as profecias, que ele era o Messias, assim como ele estava na cruz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? E ele não estava a chorar ou a lamentar, algo do tipo. Jesus estava a fazer uma referência lá do Velho Testamento, em Salmos. Ele estava a fazer essa referência. E mesmo naquele momento, aqueles judeus que estavam ali não foram capazes de compreender que eles estavam a crucificar o Messias. Mesmo Jesus ensinando naquele momento quem ele era, eles não conseguiram reconhecer que ele era o Messias. Alguns que estavam ali entenderam quem era Jesus. E confirmaram que Jesus é o próprio Deus. Mas agora vamos poder ver também lá em João 5, 19-20, Jesus deu essa resposta.
eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele mostrará obras ainda maiores. E todos nós aqui um dia seremos testemunhas disso. Todos nós seremos testemunhas disso. E Paulo vem nos mostrando que Jesus cumpriu esse serviço que ele veio prestar. Dizendo que tudo isto, lá em 2 Coríntios 5, 18 a 19, dizendo assim, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Todos nós aqui fomos confiados a mensagem da reconciliação, que é pregar o Evangelho. Fazer com que eles voltem a Cristo. Reconheçam quem é Jesus, o Filho do Homem, que veio salvar toda a humanidade. Eu comecei lendo Isaías 48, mas é importante nós entendermos que quando Jesus estava ali a falar, a dizer que Ele vai morrer aos seus discípulos, dizendo que Ele vai se entregar, é necessário que isso aconteça, porque Ele veio exatamente para isso, cumprir essa missão. E Eclesiastes 12 vai nos dizer, o pó volta à terra, de onde veio, e o Espírito volta a Deus. E Jesus dizendo que o Pai, tudo que o Pai faz, Ele também faz. E nenhum ser humano pode autodominar ou falar isso, a não ser que essa pessoa está a cometer uma blasfêmia enorme. A não ser que Jesus estava a confirmar que Ele era o próprio Deus, mostrando quem Ele era. E os discípulos entenderam isso, caminharam com Ele. Por isso João não procurou outras palavras para descrever quem era Jesus. Ele disse lá em João 1,14, dizendo assim, o Verbo fez carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, como do unigênito, vindo do Pai. Ele descrevendo exatamente quem era Jesus, dizendo que Ele era a palavra estava com Deus e essa palavra era Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Lá em Isaías, Deus estava a dizer, eu fiz tudo isso, todas essas coisas, a não ser que é a palavra, ou seja, sendo Jesus, falando por meio dos profetas. Pois a Bíblia vai nos dizer que homens, nenhuma profecia veio pela vontade humana, mas sim homens movidos pelo Espírito de Deus. Esses homens tiveram a oportunidade para falar da parte de Deus, por meio do seu Espírito. E continuando, a trajetória do Filho do Homem, diz que esse Filho do Homem voltou para o céu. Depois da sua morte e ressurreição, aconteceu uma coisa que muitos de nós às vezes não damos conta. No Jardim do Éden, a mulher foi a primeira a comer o fruto. Mas na ressurreição, a mulher foram os primeiros a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. E naquela época, o testemunho das mulheres não era valorizado, mas elas foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus, para anunciar aos discípulos, aos seus irmãos que estavam ali. Em João 20:17, depois de ressuscitar, Maria Madalena estava ali na tumba, cheia de dúvida. Será mesmo que Ele ressuscitou? Será que roubaram o corpo do nosso Senhor? Mas vendo Jesus, porque ela estava a chorar, a Bíblia vai nos dizer que ela estava a chorar pensando que alguma coisa aconteceu, porque muitos esqueceram-se. Estavam ali, ela a chorar, a lamentar-se, e vendo um homem, pensou que era jardineiro. E depois disse, se levaste o corpo do nosso Senhor, por favor, devolva. E Jesus chamando, mulher, depois que ela reconheceu a voz do Senhor, ele diz, Rabone, mestre. E Jesus lhe disse, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus se tornou homem. E a verdade é que quando nós vamos ver o porquê Jesus estava a dizer que o Pai era o seu Deus, sendo que Jesus era Deus, Jeremias vai nos responder exatamente isso.
dizendo que Deus é o Deus de toda a humanidade. E Jesus, tornando-se homem, ele submetendo-se ao Pai, o Pai é o seu Deus. Assim como o Pai chama o Filho de Deus, o Filho chama o Pai de Deus. E não existe nenhum problema nisso. E continuando, João vai nos dizer, João 17:12 vai nos dizer a mesma coisa que nós lemos. Jesus orando e dizendo: Pai, glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E agora, voltando para Isaías 48:12-13, olha o que diz. Diz assim: escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei? Eu sou sempre o mesmo, e eu sou o primeiro, e eu sou o último. Minha mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos se põem em pé diante de mim. Quem é que estava a falar aqui? João nos dá a resposta disso, dizendo assim, olha o que ele diz. João 1. João 1, vou ler de 1 a 5. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso claramente nos diz quem é Jesus. João procurou palavras de uma forma maravilhosa através do Espírito de Deus para nos ensinar quem é Jesus. E nós temos essa oportunidade de conhecer quem é Jesus. Nunca ter dúvida de quem é Jesus. Ele é o Filho do homem, Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. E continuando a trajetória do Filho do homem, finalizando, diz que o Filho do homem um dia voltará. Este Filho do homem que foi para o céu, um dia ele voltará. E o que ele virá fazer? A Bíblia nos diz que ele virá buscar aquele que ele salvou, porque ele veio morrer pelos perdidos, salvar os perdidos, reconciliar esses perdidos com Deus. E ele vem buscar essas pessoas que ele salvou. E ele também virá para vencer o anticristo, aquele que virá tentar usurpar o lugar dele, a dizer que ele é o Messias. E Daniel vai nos dar uma descrição completa de quem é o Filho do Homem. Nós cantamos aqui também um louvor dizendo que ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Daniel 7:13, podem abrir comigo? Daniel 7:13-14. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião dos dias, nesse caso, e fizeram chegar até ele. Quem era o ancião dos dias? Era o Pai. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Lembram daquilo que eu disse? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Agora, neste momento, para a admiração de muitos, nós vamos servir juntamente com Ele. E diz, continuando, diz assim: o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Este reino exclusivamente pertence a Deus. E Daniel, ensinando, mostrando exatamente quem é Jesus, nos dizendo que ele, então Isaías acertou em cheio, quando ele diz: um menino nos nasceu. Isaías 9:6, um menino nos nasceu. Seu nome será chamado Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e Maravilhoso Conselheiro. Isaías foi direto ao ponto. Isaías 7:14 vai nos dizer que este menino vai se chamar Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus veio habitar conosco. Era isso que Isaías, Daniel e todos os outros profetas vieram a ensinar a respeito do Messias, que é filho do homem. E este Messias um dia voltará e ele vai destruir o anticristo, o iníquo, com o sopro da sua boca. A Bíblia nos disse isso. Mateus 16:27. Mateus 16:27 diz assim:
Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Ou seja, Ele é quem vai recompensar a todos. Ele virá, assim como Daniel disse, eu vi, na minha visão, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Jesus confirma isto no Novo Testamento. E não só, vamos ver também o Estevão, nós conhecemos, e vocês podem perguntar, onde é que estava o Espírito Santo quando eles tiveram essa visão, vendo Jesus e o Pai? Assim como Daniel viu o ancião de dias e viu o Filho sendo coroado de glória, honra e poder e um domínio eterno, Estevão, por sua vez, viu Jesus à direita do Pai. Mas onde é que estava o Espírito Santo? Todos estes homens foram permitidos por meio do Espírito Santo para que eles possam enxergar o invisível. Eles viram, porque a palavra de Deus vai dizer, Estevão estava cheio de Espírito Santo. E ele dizendo as mesmas palavras que Jesus nos ensinou, amar o nosso inimigo, bendizer aqueles que nos maldizem, orar por aqueles que nos perseguem. Foi isso que Jesus nos ensinou. E Estevão fez isso na prática, mostrando o amor de Jesus. Dizendo assim, Deus pedindo a Jesus para que não culpasse eles por causa daquele pecado. E ele confirmando, eu vi e eu vejo o Filho do Homem à direita do Pai. E Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Deus estava a dizer que quando ele voltar e o povo vai reconhecer que verdadeiramente ele é aquele Messias esperado que eles rejeitaram, eles vão chorar amargamente. O que é que nós fizemos? Vão lamentar-se. E nós temos essa oportunidade de conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Andar com Ele por meio do seu Espírito. Caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. Nós temos essa oportunidade de que possamos andar e confiar os nossos caminhos a Ele. Pois só Ele pode nos dar a vida eterna. Unicamente, exclusivamente. Jesus disse, o Pai a ninguém julga. Deu todo esse direito ao Filho. E o Filho é quem vai julgar toda a nação. Todos os povos. E Daniel disse que todos os povos vão ser reunidos para o servir. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Apocalipse 1, 18 a 17. Jesus disse, eu estava morto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Estava morto, mas hoje vivo para todo sempre. Então, este é Jesus que nós servimos. E concluindo, Jesus disse, lá em João 13:13, vocês me chamam de mestre e senhor. Todos aqui chamam Jesus de mestre e senhor? Vocês chamam Jesus de mestre e senhor de suas vidas? Com certeza. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E ele disse, vocês têm razão em me chamar, pois eu sou o mestre e senhor. Dizendo isso, Apocalipse 19:16 vai nos dizer, em seu manto, quando ele vier, cavalgando nas nuvens, ele disse, em seu manto está escrito, na sua concha está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este Jesus a quem nós servimos. É este Jesus vivo, o Messias vivo a quem nós servimos. Nós não podemos nunca duvidar de quem Jesus é na nossa vida. A Bíblia nos diz lá em João 3:16 que Deus enviou seu Filho amado ao mundo para que Ele possa nos conceder a vida eterna. Então, nós nunca podemos duvidar disso. É tamanho amor que Ele mostrou para todos, para com todos aqueles que o receberem. Este é o amor do nosso Deus. Quero concluir com Isaías 7:14, já mencionei aqui. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel.
Deus conosco. Ele está aqui conosco. Ele vive nas nossas vidas. Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos morada. Mas como é que Ele veio e fez morada em nós? Foi através do seu Espírito. O Espírito Santo que habita em nós. E nos aconselha a fazer coisas boas para a honra e glória do seu nome. Pois só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Para toda a eternidade. E um dia nós teremos a oportunidade de ver esse Senhor. Que Deus possa nos abençoar e assim possamos sempre lembrar de quem Jesus é. Amém. Pastor.